O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo 2026. E aí eu vejo muita gente falando que a culpa da gente perder foi o pênalti perdido por Bruno Guimarães, foi a chance que o Endrick perdeu, a cara com o goleiro. Mas, sinceramente, eu acredito que esse jogo foi perdido muito antes desses fatos acontecerem. E eu falo isso porque dessa vez eu acredito que realmente tem culpa, tem uma grande parcela de culpa de Ancelotti aí no meio. E eu acho que sabe o que dói muito pra gente? É porque quando a gente perde pra uma seleção, pra um time, que a gente sabe que ele é superior tecnicamente e taticamente, óbvio que dói, mas a gente entende que isso pode acontecer. Mas quando a gente perde sabendo que dava pra ganhar, e ainda mais jogando contra uma seleção que claramente era tecnicamente inferior, dói muito. E aí é por isso que a gente precisa conversar hoje. Nesse vídeo eu vou analisar a nossa eliminação contra a Noruega como treinador, sem ter emoção do torcedor, sem querer achar um culpado, mas sim tentando identificar os erros que a gente teve nesse jogo, para aí também tentar uma melhora, né, ao decorrer do tempo. E aí, óbvio, né, se eu falei bem desse cara aqui, se eu elogiei ele no último vídeo, eu acho que agora eu tenho que dar parcela de culpa dele, né? Quem acompanha o canal aí sabe que eu sou treinador e que eu sempre tento trazer vídeos analisando características do esporte, o fenômeno esportivo em geral, a partir da visão do treinador. E a gente tá tendo a Copa do Mundo aí, e eu gosto muito do futebol. O futebol foi um dos esportes que me iniciaram aí nesse mundo esportivo. E eu tô trazendo um vídeo, né, sobre a Copa do Mundo, e aí eu não podia deixar de fazer a minha visão de treinador sobre esse fatídico fato, né, que aconteceu. E aí eu trouxe um vídeo, esse foi o último vídeo do canal, elogiando muito esse cara aqui. Porque eu realmente acredito que ele estava fazendo uma construção muito interessante na seleção brasileira. Acredito que é muito convicto, né, com o seu plano de jogo, com as suas ações. Mas queria o destino que essa convicção fizesse também com que ele causasse a eliminação do Brasil. Então, quando a gente tem que elogiar, a gente elogia, mas quando a gente tem que criticar, a gente também critica. E aí, porque existem coisas que acontecem dentro do jogo que quem define não é o jogador, e sim o técnico, que passa por um plano de jogo. E eu acho que foi esse plano de jogo que fez com que a gente perdesse para a Noruega. E aí, começando, eu preciso trazer 3 erros assim que para mim foram cruciais. E aí, com o primeiro erro, a gente tem a passividade. Eu nunca vi uma seleção brasileira tão passiva como nesse último jogo. Foi claro que a gente não conseguia, ou na verdade não é nem conseguir, a gente não queria atrapalhar a posse de bola da Noruega. E aí eu entendo que esse pode ser seu plano de jogo. Mas quando você está vendo que o seu plano de jogo não está dando certo, você precisa modificar as coisas, você precisa se reinventar. E aí uma característica, ou uma evidência, na verdade, de que isso não estava dando certo, é que a seleção teve a menor posse de bola nos últimos 60 anos, velho. Então, assim, fazem 60 anos de jogo. E o Brasil nunca tinha tido tanta pouca posse de bola dentro do jogo. E aí eu acho que a gente pode pensar que eles não estavam querendo pressionar para não abrir muito espaço no campo, enfim, para não chegar em Haaland e tal. Mas foi exatamente isso que fez que chegasse em Haaland. Quando a gente tem um adversário como esse aqui, ó, como esse mano aqui que precisa de uma bola para fazer o gol, que foi o que ele fez, a gente não pode deixar com que o time dele consiga construir à vontade. Eu falo isso porque o Brasil não estava chegando nem perto. A galera da Noruega pegava a bola no pé, a gente não chegava perto. A galera da Noruega trocava passe, a gente não chegava perto. E aí sabe o que eu acho que deu errado? Não era como se o Brasil tivesse dito, beleza, eu vou deixar eles estarem com a posse de bola, e aí quando eu pegar a bola, eu vou criar e fazer o gol. A gente não conseguia ditar o ritmo do jogo. Então, quando a gente estava com a bola no pé, a gente não conseguia criar. A gente não conseguia armar jogadas. E quando a Noruega queria acelerar o jogo, ela acelerava. O goleiro dava um tiro pro Haaland, buscava um Haaland. Ou quando ela queria parar o jogo, quando ela queria cozinhar o jogo lá no ataque, ela conseguia cozinhar também. E aí, claramente, o plano de jogo de Ancelotti deu errado. Porque se o jogo era deixar eles criarem e aí matar o jogo no contra-ataque, era pra gente ter feito isso. Mas a gente não fez. Quem dominou o jogo, quem controlou a partida, foi a Noruega. E aí, seguindo, a gente tem um erro que, caramba, velho, isso aí pra mim me mata do coração, que foi a quantidade de erros que a gente teve. E aí, começando por isso aqui, né, velho? Essa foto aí eu acho que ela fala muito. A gente teve um pênalti perdido pro Bruno Guimarães. Mas aí, veja, eu não tô aqui pra apontar erros, como eu falei, né? Mas a gente teve esse primeiro erro, a gente teve esse segundo erro. Então foi uma continuidade de erros, foi muito erro.
E aí eu acho que quando você vê por uma visão de leigo, de quem não é treinador, você pode dizer, poxa, mas o Brasil criou muito. Foi só uma pena não ter feito gol. E não, o Brasil não criou muito. Já que a gente deixou a Noruega dominar o jogo, a gente fez com que as únicas chances que a gente tivesse um peso muito grande. Porque já que a gente não estava criando, qual foi a oportunidade que a gente teve? O pênalti. E aí a gente erra o pênalti. A gente perdeu uma grande oportunidade. Qual foi a outra oportunidade? Endrick. A gente perde. Agora me diz qual foi a outra criação do Brasil. Não teve. A gente teve um chute ali de Ryan, querendo buscar o gol. A gente teve um erro defensivo de uma reposição de bola que o goleiro da Noruega defendeu, mas a gente não criou bastante. A única diferença da gente para a Noruega foi que eles criaram 2 chances e fizeram 2 gols. E a gente criou 2 chances e não fez nenhum gol. E aí qual é o grande problema disso? Porque a Noruega, ela sabia que ela não tinha criação, mas ela tinha um cara efetivo. E a gente, que tinha jogadores de criação, mas que não criaram, não fomos efetivos na hora do ataque. E aí dificulta. E aí isso acontece porque quando você tem um time que não cria, ele fica muito dependente de qualquer situação. Então, óbvio, né? Se a gente tivesse feito os gols igual eles fizeram, de não criar e ter uma oportunidade de fazer, seria ótimo. Mas a gente não fez. E aí eu quero fazer uma pergunta para você e quero que você comente aí nos comentários, né? Eu quero entender a visão de vocês. Vocês acham que se Bruno Guimarães tivesse feito aquele gol, se Endrick tivesse feito aquele gol, mas no futuro ia dar certo? Porque eu acho que se a gente tem uma seleção que não consegue criar contra uma seleção claramente, nitidamente mais fraca, a gente não ia se dar certo mais no futuro. E talvez fosse outro vexame como foi aquele 7-1. Porque muitas vezes a gente consegue mascarar uma derrota com um gol, com 2 gols. Mas no futuro ela vai cobrar. Então, pensando positivamente, mesmo tendo sido fracasso, né? Pior ciclo do Brasil, a pior Copa do Mundo do Brasil, talvez fosse melhor perder agora realmente do que chegar e pegar uma França e levar de 8-0, né? E aí agora a gente vai pro terceiro erro, que eu acho que pra mim foi um dos erros mais difíceis de entender, tá? Pra mim, isso aqui foi muito difícil de entender, que são as substituições. Eu entendo que quando você tem um plano de jogo que não tá dando certo, você tem que montar situações, você tem que imaginar situações e alternativas para adaptar seu plano de jogo. Então, se você não está conseguindo converter, você coloca um centroavante muito bom. Se você não está conseguindo criar jogadas, você coloca um armador muito bom. E aí, beleza. A gente não está conseguindo, né? A gente não está conseguindo converter. O que a gente faz? A gente coloca esse mano aí, que é um cara que, pô, eu acho muito bom, velho. Eu acho que esse cara aí tem um futuro brilhante na seleção. Eu fiz um vídeo aí sobre por que ele não é titular. E eu só queria deixar claro que eu não acho que ele seria titular pela pressão de 19 anos, você ser um centroavante. O cara que tem que fazer gol numa seleção brasileira. Mas no momento que esse cara entra, no momento que ele tem um passe de Vini Júnior na medida e que ele tá de cara pro gol, eu falei, caramba, agora Endrick vai se consagrar e a galera vai dizer que ele tem que ser titular e ele perde o gol. E aí eu já falei, né? Não vou colocar culpados, mas vamos pensar um pouquinho. Tu é o treinador, tu tá com dificuldade de finalizar, de achar jogadas. Tu coloca um cara, na primeira chance que ele tem, ele vai e fica de cara pro gol e erra. Mas caramba, começou a dar certo, porque antes dessa jogada não tinha mais nenhuma jogada que fosse de frente pro gol. Então, com a visão do treinador, beleza. Vamos deixar o jogo fluir. Pô, talvez com o Endrick mais lá na frente de centroavante. Agora vai abrir mais o espaço de campo. Vinícius Júnior vai conseguir mais dar passes como esse. Então, vamos deixar ele lá. E aí o que tu faz? Tu bota Neymar. E aí eu entendo. Eu sou muito fã do Neymar, tá? E eu queria Neymar nessa Copa e queria Neymar jogando todos os jogos. Mas aí, pra tu colocar Neymar, tu coloca ele centralizado mais na frente e abre ele aqui na ponta. Aí tu tem um cara que tava finalizando todos os jogos, tava conseguindo resolver os jogos pela seleção brasileira dentro da área, tu pega e bota ele pra jogar de ponta. Aí, velho, aí eu não consigo te defender, Ancelotti. Porque, caramba, eu acredito que tu é um técnico muito bom. Mas como é que tu faz isso, velho? Então eu acho que as substituições não foram feitas, não tiveram efetividade. Eu acho que ele meio que se perdeu ali, não sei se pela pressão de querer colocar um Neymar, que é muito bom, que é decisivo, que mesmo sem estar 100% fisicamente, desbalanceia o jogo, mas então você fez a alteração errada. Por que então, em vez de colocar Endrick primeiro, não colocou ele? Com o Matheus Cunha, lá mesmo, centralizado. E aí, se eu não me engano, ele trocou pro Gabriel Martinelli, deixava Neymar lá criando, puxando a marcação. Mas aí quando tu coloca um cara para desafogar o jogo, que consegue finalizar, aí ele erra uma vez, tu substitui outro cara, troca ele de posição. Não faz sentido, velho. Não faz sentido.
E aí tem uma frase que eu acho muito massa, assim, de quando a gente trabalha com esporte, que é essa frase aqui, ó. Que o esporte recompensa o controle, que o esporte recompensa quem controla os momentos do jogo. E eu falo isso porque o que acontece? Se a gente tivesse uma seleção que entendesse que tem problema de criação, mas que consegue controlar os momentos do jogo, e quando tivesse oportunidade finalizasse, ia ser muito bom. Mas quem fez isso foi a Noruega. Foi a Noruega. A Noruega sabia que ela não tinha como construir, fazer armação, armar um jogo bonito em cima do Brasil. Então ela fez o jogo dela, ela ditou o ritmo. Ela segurou a bola e na primeira oportunidade que teve para esse cara fazer o gol, ele fez. Então, eles controlaram o jogo, ditaram as oportunidades e o cara converteu. Pronto. E aí o Sport recompensou o time que jogou melhor, que controlou os 90 minutos do jogo. E aí, velho, também assim, não vou dizer que eu não quero esse cara não, tá? Esse cara aqui eu acho que foi uma escolha muito interessante para a seleção brasileira, sem brincadeira. A gente tá julgando ele, óbvio, porque ele é o técnico, então ele é responsável pelo plano de jogo do Brasil. Mas ele pegou o time num momento de um ciclo muito conturbado, né? Então, assim, eu acho que, fora ser só culpa desse cara, eu acho que também é culpa da Confederação Brasileira, né, velho? A gente nunca vai colher o que a gente não plantar. Então, se você tem um ciclo completamente conturbado, se você tem um ciclo de um ano, porque foi um ciclo de um ano, para jogar uma Copa do Mundo, você não vai ser hexacampeão, velho. Assim, eu tento ser muito racional, mas, pô, quando eu tô no momento de torcedor, eu viro torcedor. Então eu tava realmente muito confiante que esse ano a gente ia ser hexa. Mas é só parar pra pensar um pouquinho. Tu vai ver uma França da vida, ela tá 14 anos com o treinador. Tu vai ver uma Noruega da vida, ela tá 6 anos com o treinador. Tu vai ver uma Argentina da vida, é 6 anos, se eu não me engano. Tem alguns ali que estão há menos tempo, mas a maioria das seleções que estão se desempenhando bem tem treinadores há mais de 4 anos. Porque demora para o treinador se encaixar dentro de uma seleção, demora para o treinador encaixar o time que ele vê que funciona melhor do jeito que ele quer que o plano de jogo funcione. Então não tinha como, velho, não tinha como. A gente é brasileiro, a gente torce, mas não tinha como, racionalmente pensando, a gente ser campeão agora com um ciclo de um ano completamente conturbado. E aí o que acontece? A gente tem um ciclo muito conturbado, quando a gente tem um plano de jogo mal elaborado, que não consegue se impor dentro do campo. A eliminação, ela não foi um lance fatídico, né? Não foi porque a gente não fez os gols. Mas a eliminação foi a consequência. Então, o Brasil ter sido eliminado pela Noruega nas oitavas de final não é algo que foi pontual. Ele foi uma consequência de um ciclo muito mal elaborado e de um plano de jogo, talvez ali, do treinador que também não conseguiu adequar o seu time para aquele momento do jogo. E aí, assim, hoje foi um vídeo bem com o clima mais baixo, porque não tem como eu estar aqui dizendo tá felizão, porque eu queria que o Brasil fosse hexacampeão, mas eu precisava trazer para vocês. E aí, se você tá gostando dos vídeos sobre a Copa do Mundo, eita, eu nem pedi para se inscrever, né? Foi tão pesado o vídeo hoje, eu nem pedi para se inscrever. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve. Me segue aí no Instagram, que a gente tá trazendo vídeos sobre a Copa do Mundo, né, toda semana. E aí agora, finalizando o vídeo, se você tá gostando desses vídeos, tá curtindo os vídeos sobre a Copa do Mundo, eu vou botar aqui uma playlist que fala sobre tudo da Copa do Mundo até agora. Sobre o caso Endrick, sobre como o Neymar é importante pra seleção, sobre como essa Copa do Mundo é mais difícil. Então quando terminar esse vídeo, tu clica aqui, assiste, e aí depois tu me fala nos comentários o que tu achou do vídeo. Tamo junto, até a próxima aula. Falou! Eu espero que a próxima aula seja um pouquinho mais animada, né?